Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, A Hora do Milagre. É um prazer estar com vocês aqui e colocar-nos à sua disposição para lhe ajudar. Eu entendo que a sua vida não tem estado a ser fácil, os problemas não lhe têm facilitado em absolutamente nada e também não têm avisado o momento que tem chegado à sua vida. Muitas coisas, infelizmente, têm estado a acontecer de surpresa e isso tem tirado a sua força, tem tirado o seu ânimo. Então eu quero até lhe convidar desde agora que você vá preparando um copo com água, porque aqui no programa eu estarei a realizar uma oração em seu favor. E você vai receber nessa oração a força que você não tem tido. Aliás, eu vou ter daqui a pouco, após este testemunho maravilhoso que nós vamos acompanhar agora, eu vou lhe dizer o motivo do porquê você se sentir tão para baixo, tão desanimado, tão desmotivado, sendo que você quer ser feliz. Por que você tem, às vezes, até pensado em desistir da própria vida? O telefone do Amigo 24 Horas está à sua disposição e estará em todo o programa. Se você quiser conversar conosco, dar o seu nome para a oração, pedir uma orientação, uma ajuda ou uma informação, você pode ou ligar para a nossa central de atendimento, telefone fixo, ou, usando o mesmo número, comunicar-se conosco através do WhatsApp, desde qualquer lugar do mundo. Bispo, olha que forte, o seu Joelson, ele não era da igreja. A esposa dele veio por ele, colocou o lenço debaixo do travesseiro dele sem ele saber. Ele tinha uma dor e um chiado no peito há mais de 2 anos. E ele foi curado pela fé dela e agora ele está aqui fazendo a corrente também. Quer dizer que a sua esposa veio primeiro lutar pelo Senhor. Ela veio, eu trouxe ela no ponto do ônibus, né? Que eu sou motorista, trouxe ela. E ela veio, eu falei assim, o pessoal falava muito mal dessa igreja, né? Então eu nunca quis vir, né? Aí chegou uma hora, falei assim, ela falou assim, ó, olha, se lembra daquele chiado que você tinha no peito? Eu falei, é mesmo, sumiu. Ela pegou o lenço, falou, minha fé lá no corredor, com minha foto, e você não tem mais nada. E quando foi a semana passada, no corredor, aí eu vim, a terceira vez já, aqui no 70. Aí eu passei no corredor, a semana passada eu estava com as dores no joelho aqui, eu não conseguia dirigir. Estava ruim para dirigir. E à noite para dormir eu não me virava muito. E eu passei no corredor, sumiu essa dor. Hoje pela manhã foi uma luta, para eu não dar o testemunho, né? Eu falei, ó Deus, se sarar da gripe, dor de cabeça, eu vou lá dar o testemunho hoje que eu vou para a campanha. E aconteceu, não tô dor de cabeça, nada. E ela através dela, ela veio aqui para buscar para mim e foi curar dor de cabeça. Ela tinha dor de cabeça, lá em casa parecia a farmácia. Entendeu? Remédio, muito remédio. E ela não tem nada de dor de cabeça mais. Amém. A tua fé e a fé dela fez o milagre acontecer. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Nós percebemos que o Joelson teve essa fé determinada, apesar do mal-estar que qualquer problema de saúde traz ao corpo da pessoa, sentir as dores, às vezes o cansaço, a falta de disposição, coisas que você tem sentido também, naturalmente, porque as dores causam tudo isso, noites mal dormidas, às vezes são os efeitos secundários dos muitos remédios que você tem tomado, sonolência, falta de concentração, falta de apetite, vômitos, tudo isso você tem estado a lidar. Mas veja que o que trouxe ao Joelson a cura foi a fé. Foi porque ele buscou no altar a solução que em nenhuma outra
em outro lugar, vamos colocar assim, ele havia encontrado. E é exatamente no mesmo lugar que ele encontrou a cura dele que você também vai encontrar. Deus não rejeita nenhum caso. Nós sabemos que existem determinadas enfermidades, doenças, que os hospitais, os médicos, clínicas, profissionais de saúde estão incapacitados de resolver. E chega um momento que, claro, por mais que queiram, por mais que se esforcem, por mais que façam exames e análises e procurem encontrar uma forma, mas eles próprios chegam um momento que já não tem nada mais que possam fazer. Chegam ao seu limite humano, mas Deus não. O altar não tem limites. O altar não rejeita caso nenhum. Para o altar não existe caso perdido. E é isso que você precisa entender. E aí está a razão pela qual você, às vezes, como dizíamos no início do programa, se encontra desmotivado, desanimada, pensa até em desistir da sua própria vida. Por quê? Porque você não tem recorrido ao recurso que o altar dá, ao poder que existe no altar. Se você fizer uso do recurso da fé no altar, você pode ter certeza, você vai ter força, coragem, ânimo e você vai conseguir o que o Joilson conseguiu também, você vai conseguir essa mudança na sua vida. Você vai acompanhar agora o caso de uma mulher que viu esse poder se manifestar na sua saúde. Olha, ela ouviu da médica algo que, se fosse outra pessoa no lugar dela que não tivesse fé em Deus, teria se desesperado por completo. Mas você vai ver a reação, a postura, o que foi que ela respondeu quando recebeu aquela notícia da parte da sua médica. A última consulta que eu tive, a médica falou para mim: Silvina, você vai ter que aprender a conviver com esse problema. Não tem remédio, não tem cura. A tendência, se continuar, é cortar suas pernas. Eu nasci e cresci num lar espírita que minha mãe frequentava, meu pai, todas as minhas irmãs. Então era uma vida muito difícil. Meus pais brigavam muito, era uma família bem precária, de confusão, de brigas, de contendas, agressão. Quando foi com uns 18 anos, eu vim embora. Eu fui expulsa pelos meus pais, porque como eu não aceitei fazer cabeça, eu fui expulsa. Conheci um rapaz, amiguei, eu não casei, amiguei, fiquei muito tempo amigada. Depois de um certo tempo, aí eu tive um filho e eu voltei a morar com eles. Mais uma vez aí eu fui expulsa de novo. Aí eu fui expulsa, chegou ao fundo de poça de uma vez, porque aí eu fui jurada pelos espíritos, que já que eu não aceitava e eu não fazia o que eles queriam, que eles iam tocar no que eu mais amava. Porque era o meu filho, era a coisa que eu mais era apegada. Ele teve uma leucemia, fez diversas cirurgias, mas mesmo com toda essa cirurgia, ele não ficou bom. Quando eu me dei por conta, eu estava dentro da igreja. Primeiro que eu não sabia ler naquela época, eu nem sabia que aquilo era uma igreja universal, mas quando eu fui me dar por conta, eu já estava lá dentro. Que foi ali que eu comecei a conhecer o caminho da fé. E naquela época, quando eu cheguei, era justo na época de Fogueira Santa. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei para ele: olha, Deus, eu não tenho mais onde buscar. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. Já que disse que o Senhor existe, que eu não conhecia ele, diz que o Senhor existe, o Senhor cura, então tá aí. Ou o Senhor cura ou então o Senhor mata. Entreguei no altar. E ele foi curado. Dali por diante, nunca mais meu filho passou a tomar medicamento e eu ter que viver em hospitais como eu vivia. Ele passou a ter uma vida normal e foi restaurando passo a passo. Não foi assim um passo de mágica tudo de uma vez. Passo a passo. Meu filho foi curado, meu marido se converteu, eu me libertei. Em 2016 eu viajei, eu cheguei de viagem, aí minha perna começou a inchar, uma perna. Eu fui na minha médica, ela falou assim: você deve ter ido na praia, você deve ter pisado. Eu falei: doutora, eu não fui à praia. Aí ela achava que era apenas uma bactéria, uma coisa normal, e eu fui tratando, mas só que aquilo foi aumentando.
aumentando, mas uma coisa assim, fazia exame, mais exame, nada dava, até que foi a hora que foi para o biópsia, para poder tentar chegar a uma conclusão, para fechar o diagnóstico, que foi aonde que descobriu que era uma vasculite levidoide. Segundo os médicos, ela é uma doença desenvolvida do próprio organismo. E não tem muito, eles não têm assim uma medicina desenvolvida especificamente para ela. Eles falam que não tem cura. A dor era insuportável, que eu precisava tomar morfina, de tanta dor que eu sentia. A última consulta que eu tive, a médica falou para mim: Silvina, você vai ter que aprender a conviver com esse problema, porque não tem remédio, não tem cura, não tem jeito. A tendência, se continuar, é cortar suas pernas. Eu cheguei, procurei o meu pastor, ele me levou em cima do altar e eu falei: olha, Senhor, o homem diz que não tem jeito, mas a última palavra não vem do homem, vem do Senhor. E ali naquele dia era fogueira. Esse dia eu fiz o que eu acho que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu desci e falei: Senhor, minha vida está em tuas mãos, porque o meu corpo é o templo do teu Espírito. Ou o Senhor me cura ou o Senhor me mata. Eu voltei para casa, eu esperei. Com 7 dias eu voltei na médica. Já estava bem seco as feridas e dali por diante eu fui curada. Passado um bom tempo, eu voltei no HC para visitar a doutora Luana. E ela perguntou: o que você fez? Como é que você conseguiu essa proeza? Eu falei: eu não consegui essa proeza. Deus me deu essa proeza. O Senhor Jesus que me deu essa proeza. Eu falei: eu vim de saia para a senhora ver os meus pés como está. Eu tenho todos os laudos que provam. E eu fui curada. De fé em fé, no altar, eu conquistei minha casa. Eu não tenho uma casa só. Eu tenho várias casas. Para quem morava de favor, eu tenho carro, eu tenho uma vida estabilizada, eu tenho a minha empresa, eu trabalhava para os outros, eu trabalhei muitos anos, eu fui doméstica 25 anos, não que não é uma profissão, é uma profissão, igual qualquer uma outra, mas chegou uma hora que eu resolvi, eu ali sempre buscando e falando: eu vou deixar de ser funcionária, empregada dos outros, eu quero ser cabeça, eu não quero ficar sendo cauda a vida toda. E ali no altar, eu buscando, lutando, e eu consegui chegar ao que eu queria. Meu marido também converteu, é um homem de Deus. Meu filho foi curado, hoje é um homem casado, tem a vida dele, a família dele. E tudo que eu consegui foi no altar. Nunca me faltou nada a partir do momento que eu conheci o altar. Eu tinha tudo e tenho tudo. A primeira coisa que eu tenho é o Espírito Santo, que é a coisa mais importante que eu tenho. Cada vez que vem uma luta, eu lembro de alguma que eu já passei, que ele não me deixou, ele nunca vai me abandonar. Só se eu abandonar ele, porque ele não me abandona. Eu nunca fiquei em uma fogueira de eu ficar fora. Se você me der envelope, eu sacrifício. Se você não me der, eu sacrifico do mesmo jeito, porque está aqui dentro de mim. Eu tenho essa certeza que eu preciso dele, eu dependo dele. Eu tenho que ir para o altar. O altar é tudo para mim. Sem ele eu não sou nada. E nós invocamos, meu Deus, o Teu nome, em o nome do Senhor Jesus, sabendo que a nossa oração é ouvida, é atendida. Agora mesmo, aonde quer que esta pessoa está, a unir a sua oração com a nossa, sua fé com a nossa, o Senhor ouve-a também, porque Tu disseste que se 2 ou mais se concordarem em algo que pedirem, essas palavras serão ouvidas pelo Pai e atendidas pelo Pai. Então eu lhe peço agora,
Ajude esta pessoa a vencer essa vontade de morrer. Ajude-a agora a ficar livre dessas vozes que lhe convenceram de que a vida dela não vai mudar, de que ela não vale nada. Vozes que desde o passado, vozes que desde há 10 anos, 20 anos atrás, vêm atormentando-a, fazendo-a sentir-se uma pessoa sem valor, vem acusando-a por coisas que aconteceram, fazendo-a sentir-se culpada e condenando-se a si mesma a um sofrimento. Oh, meu Deus, livra esta pessoa agora, onde ela está, dessa presença negativa que ela tem sentido junto a ela. Ela que agora mesmo está aí a sentir como que alguém está próximo a ela, um vulto, uma sombra, um arrepio que ela sente. Seja agora esse mal arrancado, livre agora ela desse mal-estar no corpo, essa dor, esse peso, pelo nome do Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti esta água e ao beber dela, todos recebam força, ânimo, desperte dentro deles essa fé, esse poder para hoje mesmo estar conosco em uma das nossas reuniões e receber assim o milagre que as pessoas que temos visto aqui nos programas, os seus testemunhos, já alcançaram também. Mudança de vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, bebamos então com fé da água. Aproveite a sua oportunidade. Não desperdice o que Deus acabou de lhe dar. Essa força, esse ânimo que você sente aí agora, esse alívio que você sente, é Deus mostrando-lhe que Ele quer e pode lhe ajudar. Mas também não se conforme só com esse alívio. Deus faz a vida mudar. O alívio é apenas um sinal para você ter a força e o ânimo para buscar essa ajuda. E se você quer hoje, eu estarei aqui no 232 da Seven Sisters Road, escassos metros do metro de Finsbury Park, aqui em Londres. Temos muitas outras moradas na Inglaterra. Você entrando no site centrodeajuda.com terá acesso a todas elas. E no domingo, obviamente, como a gente sempre fala aqui nos nossos programas, a clamor em favor da família. E nós temos estado num propósito muito especial, que é a arca da salvação da família. Assim como Noé e a sua família foram salvos, nós temos orado para que Deus guarde, Deus livre as famílias também dos dilúvios, dos problemas e sofrimentos dos dias de hoje. Então, domingo 10 horas, aproveite e esteja conosco para receber essa oração. Pode trazer peça de roupa de um familiar para ser apresentada a Deus, pode ser as fotografias ou os nomes escritos num papel. Mas alguma coisa você pode sim trazer que represente a sua família. Ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo programa. Há ambientes que, infelizmente, muitas famílias entram por conta da dor e do sofrimento. Olha pra tua mãe. Vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu sou tua mãe. Certamente, cenários como esse não são idealizados por nenhuma família. Ele tirou a vida do E garoto. em meio a um dilúvio de coisas que têm devastado os lares, O que teria levado o menor a tirar a vida da própria mãe? somente o poder de Deus é capaz de proteger, transformar e salvar a nossa família. No passado, Noé, em obediência a Deus, construiu uma arca, garantindo assim a salvação de sua família diante do dilúvio. Você trouxe o nosso filho. Quando Deus falou que todos nós iríamos entrar na arca, eu tinha certeza que eu ia conseguir. E o mesmo Deus que salvou a família de Noé está pronto para salvar sua família, através de sua intercessão.
Neste domingo, convide a sua família e juntos venham passar pela Arca da Salvação. E através de sua fé, Deus venha salvar toda a sua família. Às 10 da manhã, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você.